Vamos estudar aqui alguns casos de ligações químicas. Veja o átomo de sódio quando se encontra com o átomo de cloro. O sódio, sendo da família 1A, tem um elétron na sua última camada. O cloro, sendo da família 7A, tem 7 elétrons na sua última camada. Você tem dúvida, não se lembra dessa história de que o número da família te diz o número de elétrons da última camada? Tá? Isso só vale para a família do tipo A, ok? A última camada é a chamada camada de valência. E o nome camada de valência vem disso, é a camada onde se faz ligação química. O termo valência, na química, está relacionado à ligação química. Tanto que dizemos, o sódio tem uma valência, o cloro tem uma valência, ou valência igual a 1. Então, valência é quantas ligações o cara faz. A camada de valência é um tema que é tratado de maneira bem particular nesse vídeo. Eu deixo para você ver onde eu estou apontando com o mouse. O sódio possui a tendência de dar um elétron. O cloro, a tendência de receber um elétron. E de onde vem essa tendência? Átomos que têm menos que 4 na última camada querem dar. Átomos que têm mais que 4 querem receber. Diga-se de passagem, aqueles que querem dar, que têm menos que 4, são os metais. Os que têm mais que 4 são os ametais. O único cara que quer receber, que não tem mais que 4, é o hidrogênio, que é uma exceção. Sobre a tendência dos átomos, eu deixo para você aqui onde estou apontando com o mouse, certo? Sempre aqui no canto superior direito, eu deixo para você mais uma indicação específica. Se um quer dar, o outro quer receber, a ligação é iônica. É assim que se vê. Você tem dois átomos e quer saber qual tipo de ligação, faz o seguinte, você primeiro tem que ver a tendência de cada um. Para saber a tendência, tem que ver quantos elétrons tem na última camada de cada um. Se um quer dar, o outro quer receber, a ligação é iônica. Se os dois querem receber, a ligação é covalente. E se os dois querem dar elétrons, a ligação é metálica. Cada uma delas tem a sua natureza, tá? Cada ligação dessa tem uma natureza diferente. E forma substâncias completamente diferentes. Por isso, o primeiro passo para um bom entendimento da química é o estudante saber o tipo de ligação que forma uma determinada substância. Veja que, neste caso, a substância formada em NaCl, entre sódio e cloro, será uma substância iônica. É assim que se faz para determinar o tipo de ligação entre dois átomos. Para você se aperfeiçoar um pouco nisso, e para que você registre melhor esse assunto, te deixo card específico sobre como encontrar a ligação química entre dois átomos. Vem comigo, olha aqui o enxofre e o oxigênio. Enxofre, família 6A, 6 elétrons na última camada. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons também na última camada. Veja que os dois estão na mesma família da tabela periódica. Ser da mesma família significa ter muita coisa em comum, ter uma química, suas reações químicas muito parecidas. Átomos da mesma família se ligam de forma muito parecida, se ligam com átomos muito parecidos, por isso estão na mesma família. Ser da mesma família da tabela significa ter uma química muito semelhante. No final desta aula, eu vou deixar para você a indicação de um livro, vou deixar escrito, que é o livro base da Química Inorgânica, onde cada capítulo do livro fala de uma família da tabela periódica. A família 6A, também conhecidos como
elementos calcogênios, família dos calcogênios. Todos lá têm 6 elétrons na última camada. E quem tem 6 quer receber. Quem quer receber, recebe o que falta para completar 8 elétrons. Por isso, esses caras querem receber 2 elétrons. Tipo de ligação, quando os dois querem receber, a ligação é covalente. No canal você encontra até uma musiquinha sobre tipos de ligação. Veja o sódio encontrando o enxofre. O enxofre é um cara da família 6A, tem 6 elétrons na última camada, e o sódio da família 1A, metal alcalino, tem 1 elétron na última camada. O sódio quer dar, o enxofre quer receber elétron. Só que o sódio quer dar 1. Quem quer dar elétron, dá tudo que tem na última camada. Quem quer receber, recebe o que falta para ficar com 8 elétrons na última camada. Por isso que o enxofre quer receber 2 elétrons. Repare, então, que 2 átomos de sódio se aproximam, cada um vai fornecer 1 elétron para o enxofre. O enxofre ficará satisfeito. Mas você tem que perceber que 2 átomos de sódio foram necessários. Logicamente, temos aqui uma ligação iônica. A ligação iônica também é conhecida como ligação eletrostática. Por quê? Deixa eu te contar. Quem dá elétrons fica positivo, quem recebe elétrons fica negativo. Então, nas ligações iônicas, forma-se cátions e ânions, espécies positivas e negativas. E essas espécies se atraem por aquela força que atrai cargas opostas, que é a força eletrostática, estudada na física, cuja fórmula é a constante do meio vezes a carga, o módulo da carga positiva, vezes o módulo da carga da partícula que está carregada negativamente, dividindo-se esse produto, pela distância entre as cargas ao quadrado. Então, por isso que a ligação iônica também é conhecida como ligação eletrostática, porque a força que faz a ligação é a força eletrostática. Você forma uma carga positiva e uma carga negativa. A ligação que se forma entre essas partículas carregadas negativa e positivamente é a força eletrostática. Então, a força que está por trás aqui é a força eletrostática. Por isso que toda substância iônica é sólida na temperatura ambiente. Pois a força eletrostática é muito intensa. Portanto, quando você tem como atração entre as partículas de uma substância a força eletrostática, essa atração é muito mais intensa do que a que você vai encontrar em qualquer substância molecular. Lembre-se disso. Toda substância iônica, na temperatura aí, que é considerada a temperatura ambiente na ciência, que é 25 graus Celsius, ela será estado sólido. Olha, existe uma coisa importante. Quando você cai numa ligação iônica, você deve representar de 2 formas, não há mais do que 2 maneiras. A fórmula eletrônica e a íon fórmula são as 2 maneiras que existem para se representar um composto iônico. A primeira, a fórmula eletrônica, mostra o cátion, a sua carga e a quantidade de cátions formados em cada ligação. E mostra o ânion, com 8 bolinhas em torno dele, exceto o hidrogênio, que teria 2 bolinhas só. E do lado de fora dos colchetes, a quantidade de cargas que o ânion adquiriu. Cada elétron que ele recebeu, uma carga negativa. Repare que é colchete, não é chaves, não pode ser usado parênteses,
ter colchetes. E a fórmula fica Na2S. A fórmula que mostra os colchetes é chamada de fórmula eletrônica. A fórmula que não mostra nada, nem colchete, nem bolinha, nem carga, apenas a quantidade de cada um, deve ser chamada ionfórmula e jamais fórmula molecular, pois não há de se usar o adjetivo molecular quando se trata de uma substância iônica. Entre sódio e enxofre, o sódio tem um elétron na última camada, ele é da família 1A. O enxofre tem 6 na última camada, ele é da família 6A. O sódio quer dar um elétron, o enxofre quer receber 2 elétrons. Veja, ligação iônica, está na cara. Está na cara também que o sódio precisa dar um elétron para ficar estável, mas o enxofre tem que receber 2 elétrons. Por isso, sódio fica positivo com uma carga positiva e são necessários 2 cátions sódio serem formados. Já o enxofre, o único enxofre, fica com 2 cargas negativas. Olha, uma coisa importante que tem que ser dita nesse momento. Quando você forma uma substância iônica, você tem um cátion e um ânion. Escreva sempre as fórmulas na ordem. O cátion, depois o ânion. Quando você monta a fórmula de uma substância iônica, consequentemente você terá o nome da substância. Por quê? Porque toda vez que um átomo vira ânion, ele muda de nome e o seu nome constará na chamada tabela de ânions. O S2- chama-se sulfeto. Você tem aqui o sulfeto de sódio. Isso é muito importante que você se lembre que esse camarada aqui é o sulfeto de sódio. É muito importante que você se lembre que quando você forma uma substância iônica, você já tem no final o nome na sua mão, cloreto de sódio. Ou seja, o cara que recebe elétrons, que fica negativo, vira ânion, o nome dele constará na tabela de ânions. O cara que vira cátion, o nome não muda. E o nome de uma substância iônica, segura aí, anota aí, é ânion, preposição de, e depois cátion. O nome do ânion, a preposição de, e depois o nome do cátion. Veja. Agora vamos ver mais um exemplo de uma substância formada por ligação molecular, portanto, de uma substância molecular. O hidrogênio tem um elétron na sua última camada, e não porque ele é da família 1A. Ele não pertence a família alguma. O hidrogênio não é considerado de nenhuma família da tabela. Ele tem um elétron apenas na sua história. Um elétron e a última camada dele é a primeira camada. Então, ele tem um elétron na última camada. É tudo que ele tem na vida dele. O hidrogênio, portanto, com um elétron na última camada, você poderia pensar, tem menos que 4, quer dar, mas aí você tem que anotar, senão você se esquece. Quem só tem a primeira camada, a camada K, o nível 1, lá só cabem 2 elétrons. Então, quem tem um elétron lá, recebendo um, fica estável. O hidrogênio tem a tendência de receber um elétron, ficará com 2 na última. Na primeira camada, ele ficará com 2 elétrons na camada K. 2 elétrons no nível 1 da eletrosfera. Isso dá a ele estabilidade.
Prova disso é que o átomo de hélio é um gás nobre, daqueles átomos que não querem dar nem receber, já são estáveis. E o que é o átomo de hélio? Um cara que só tem a primeira camada, com 2 elétrons na primeira camada, ficou estável. E foi isso que levou o Lewis, na sua teoria, chamada teoria do octeto, a prever quem só tem a primeira camada, ficando com 2 na última camada, fica estável. Para você saber mais sobre o nível de valência, a última camada, siga para este card que eu estou te deixando aqui, apontando agora com o mouse. Veja, o hidrogênio quer receber um elétron. O enxofre, como já vimos tantas vezes hoje aqui nesta aula, quer receber 2 elétrons. 2 querem receber. Aí, ligação covalente. Quando um quer dar, outro quer receber, ligação iônica. Quando os 2 querem receber, ligação covalente ou molecular. Tanto faz, tá? São sinônimos. Termo covalente e termo molecular. Sinônimos. Quando uma ligação é molecular, você deve fazer o seguinte. Você deve aproximar os átomos que vão fazer ligação, mas não muito. Cada um deles vai entrar com um elétron e formar um par, uma sociedade. Tá? É como se cada um entrasse com R$1.000 nessa história. 1.000 de um com 1.000 dele, e vai se formar um par de R$2.000. Os 2.000 vai ser dos dois, né? R$2.000 serão dos 2 caras que fizeram esse negócio aí. Vamos lá. Um elétron do hidrogênio forma um par com um elétron do enxofre. O par formado será de ambos. Contará para ambos. Mas eu não vou usar uma argolinha aqui, porque não pode. Tem apenas que escrever. Ah, mas como é que o cara vai saber que um elétron era do hidrogênio? Ele tem que saber por observação, não pode ser pela ajuda da argolinha. Do outro lado, tem que aparecer outro hidrogênio formando também um par. Por quê? Cada ligação vai contar para os 2. Quando o enxofre faz ligação com um hidrogênio, ele vai ter a sensação de ter um elétron a mais, mas ele precisa ter a sensação de ter 2 elétrons a mais. Como o par pertence aos 2 na contagem, o enxofre ficará com 8 depois das 2 ligações. É o que ele queria. E cada hidrogênio ficará com 2. Repare a fila, chamada fila de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a força com que um cara é capaz de puxar a ligação covalente. Quem é mais eletronegativo, puxa com mais força a ligação. Por isso que a ligação fica perto do enxofre, não do H. Veja que na fila de eletronegatividade, o enxofre está mais para cima do que o hidrogênio. Quem está mais para cima é mais eletronegativo. Decore isso com a seguinte frase. Vamos lá. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. A ligação covalente pode ser representada por um traço. Apenas ela pode ser representada por um traço. Ligação iônica, jamais. E o composto pode ser representado de uma maneira bem simplificada, indicando apenas os elementos e a quantidade de cada átomo na molécula formada. Sempre deixando o elemento mais eletronegativo por último. SH2 seria correto? Seria totalmente errado. A fórmula molecular não pode. Vamos agora ao HCl. O H quer receber um elétron e o Cl também quer receber um elétron. Como ambos querem receber, a ligação é covalente ou molecular. Repare, eu formo um par que pertence aos 2 átomos, só que será puxado pelo cloro. Repare que esse par pode ser representado por um traço.
E ele também é chamado de par covalente. E eu posso indicar por HCl.